Saudações a todos, aqui com vocês Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Eco Training. E hoje o assunto é sobre transmissões auxiliares. Elas são muito comuns em mercados da América do Norte, como por exemplo Estados Unidos, Canadá e México, ou em outros mercados também que possuem aí alguns caminhões americanos importados que talvez tenham esse tipo de configuração de transmissão. Então, as transmissões auxiliares são montadas na parte traseira da transmissão principal com o intuito de fornecer mais relações de transmissão. A grande maioria tem apenas duas velocidades. Então, nós temos aqui a letra LH, é Low and High, tá? Baixo e alto, né? Então, nós temos reduzida e simples. Mas existem transmissões auxiliares com 3 e 4 velocidades. Aqui neste desenho nós temos aqui a transmissão principal e a transmissão auxiliar. Power Takeoff seria a tomada de força, e aqui é o cardanzinho, né, da tomada de força. O pessoal da caçamba conhece muito bem, ou qualquer outro caminhão que tenha mecânica operacional com tomada de força na caixa de câmbio. Então, a função da transmissão auxiliar é propiciar o maior número de relações de marchas possíveis. Então, por exemplo, se você tem aqui uma transmissão principal com 5 marchas e uma auxiliar de 3 vezes 5, 15 velocidades possíveis. Um bom exemplo aqui no Brasil de um caminhão que usou largamente a transmissão auxiliar foi o Fenemê D11000 e o Fiat 180, que são os mesmos caminhões, né? A transmissão principal, que é esta alavanca aqui, tem 4 velocidades e a auxiliar tem 2. Então, nesta posição, quando você traz a alavanca para cá, ela está na posição reduzida, e quando você leva ela para frente, ela está na posição simples. E no meio, neutro. Então no YouTube vocês vão encontrar muitos e muitos vídeos do pessoal cambiando o Fenemê. Vamos falar da caixa Mack Triplex. Então nós temos aqui, ó, 15 velocidades, Triplex Transmission, né? Transmissão Triplex. Nós temos uma principal com 5 velocidades e nós temos uma auxiliar com 3 velocidades. E agora vamos ver como é que se dá essas relações de transmissão. Então, overgear, direct e undergear. Overgear seria a high split, direct, aqui vocês estão vendo, direct, e undergear seria a low split. Então você põe primeira na transmissão principal aqui e primeira na transmissão auxiliar. Você tem esta relação aqui, ó, undergear 8,88 para 1 aqui embaixo, ó. Aí você vem no auxiliar, joga em direct, você vai ter esta relação 7,53 para 1. Você vem no auxiliar, joga para high split, que seria a overgear, e você vai ter 6,42 para 1. E aí você vem aqui, segunda na principal e low split, que seria a undergear da segunda. Relação 5,09 para 1. Vem na auxiliar, joga para direct. A relação desta marcha é 4,32 para 1. Vem na auxiliar, joga para high split, seria a segunda overgear, 3,69 para 1. Vem aqui na transmissão principal, joga a terceira marcha, lembrando que elas são secas, né? Nenhuma dessas duas transmissões tem anéis sincronizadores, é tudo no tempo. E vem aqui na auxiliar e joga em low split. Você vai ter a terceira undergear,
3,07 para 1. Vem na auxiliar, joga para direct. Você vai ter a terceira direct drive. Não passa por nenhuma redução. Isso aqui é a relação de redução da transmissão principal. A terceira, né, da transmissão principal tem essa relação aí, é direta, tá? Então ela não sofre nenhum tipo de redução. É 2,60 para 1. Aí você vem aqui na transmissão auxiliar, joga em high split. Você vai ter a terceira overgear com a relação de 2,22 para 1. Bom, e agora já fizemos todas as marchas até a terceira. Vamos para a quarta velocidade da transmissão principal. Primeiro você vem aqui, põe quarta, depois você vem aqui, low split, você vai ter a quarta undergear com a relação de 1,91 para 1. Vem na transmissão auxiliar, joga para direct, 1,62 para 1. Vem na auxiliar, joga para high split, você vai ter a quarta overgear com a relação de 1,38 para 1. E aí a gente vem aqui na principal, joga a quinta, tá? E vem aqui, low split, que é a undergear, né? Você tem a quinta undergear, com a relação de 1,18 para 1. Vem na auxiliar, joga para a direct, com a relação de 1 para 1. Tá vendo que a transmissão principal aqui é uma direct drive, a relação da quinta é 1 para 1, porque a direct não sofre nenhum tipo de redução. Aí você vem para high split e engata, né, a quinta overgear, com a relação de 0,85 para 1. E olha que interessante. 1,17. Então o intervalo, né, para primeira undergear, que seria a low, o intervalo da low, na primeira low, para a primeira direct, é de praticamente 18%. Tá? E de direct para high, para a primeira overgear, o intervalo de 18,8%. Tá? Então aqui são os intervalos entre todas as marchas. Então eles beiram aí os 18%. Apenas o intervalo entre a segunda, é que nós temos aqui entre a primeira overgear e a segunda undergear, que o intervalo é um pouquinho maior, né? Tá? Então daqui para cá é esse intervalo, daqui para cá esse, daqui para cá esse aqui. E assim sucessivamente. Então esta é uma Mac Triplex. Lembrando que quando você vai trocar, né, de marcha, concomitantemente com o auxiliar, não pode jogar as duas alavancas em neutro ao mesmo tempo. Então você faz primeiro a troca na principal, depois na auxiliar. Se você fizer o processo sem embreagem, engate no tempo, não é difícil. Agora, se você usar o processo com embreagem, é importante que você use a técnica do double clutch, ou seja, da dupla embreagem. E no caso de uma troca concomitante com a transmissão auxiliar, uma terceira pisada na embreagem para engatar low split. E agora uma Mac Quadruplex, 18 velocidades. Qual é a diferença? Aqui nós temos low split, high split e direct. Só que aqui nós temos low, ou seja, uma caixa, praticamente uma caixa tratora, né? Você tem uma relação de redução mais forte ainda em cada uma dessas velocidades aqui da transmissão principal. E aqui um aviso para você não usar direct and low split, né? Então low split e direct com a transmissão principal em quinta marcha. Por isso que esta caixa tem 18 velocidades. 5 vezes 4, 20, duas que foram suprimidas aqui, 18. Porém, nós temos a Mac Quadruplex de 20 velocidades. Aqui você pode utilizar todas as velocidades sem problema maior, não, tá?
Então você pode utilizar todas elas sem nenhum problema. Prestar atenção na operação. Prestem atenção aqui nesta caixa aqui. Então nós temos aqui o padrão de troca da transmissão auxiliar, primeira, segunda, direct e overdrive. Tá? Então nós temos primeira, segunda, terceira e quarta. E aqui a transmissão principal, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta e a ré. E aqui a sequência de trocas da transmissão auxiliar e a transmissão principal. Então o que eles recomendam? Eles recomendam você sair aqui com a transmissão principal em primeira, porém em direct. Então faz primeira e segunda com a auxiliar no direct. Depois você vai colocar terceira marcha na transmissão principal e segunda da auxiliar. Depois você vai pôr direct e overdrive. Quando você engatar a quarta, eles recomendam colocar a segunda da auxiliar e a direct logo em seguida. Eles não recomendam você jogar na overdrive. Por quê, pessoal? Porque provavelmente a quarta em overdrive deve ter uma relação muito próxima da quinta com a segunda na auxiliar. Por isso que eles recomendam este padrão de engate aqui, tá? Aí você sai da quarta em direct, vem para a transmissão principal, joga a quinta, e a auxiliar você joga em segunda e faz mais 3 velocidades aqui. E aqui eles estão avisando, cuidado, não mova as alavancas de mudança para neutro ao mesmo tempo. Tá? Então eles estão falando, não mova as alavancas de mudanças para neutro ao mesmo tempo. Sempre movendo primeiro, né, a transmissão principal. Consulte, né, o manual do proprietário para obter instruções e explicações detalhadas. Transmissão Spicer. Então nós vamos dar um exemplo aqui da transmissão Spicer, a transmissão auxiliar. Então aqui nós temos o padrão de troca manual, primeira, segunda, terceira e quarta. Então nós temos o low, under, direct e overdrive. E o padrão de troca pneumático. Isso mesmo, se você quiser, ainda tem o padrão de troca pneumático. Low, under, direct e overdrive. E aqui, pessoal, vou pegar um exemplo aqui da transmissão modelo AMO 1750C. Então nós temos aqui a primeira marcha da transmissão auxiliar, que é a low. É praticamente uma caixa tratora, porque ela vai reduzir cada marcha em 91%, pessoal. Por isso que naquele último exemplo que eu dei, não aparece, né, a primeira marcha como opção de troca. Então vamos voltar lá para vocês verem. Olha aqui. Tá? Então, na auxiliar não apareceu nenhuma vez. Por quê? Provavelmente trata-se de uma caixa tratora. Então quem olha isso aqui pensa que tem quantas marchas? 5 vezes 4, 20. Né? Você pode ter até 20 possibilidades, né, de trocas. Porém, o que é recomendado? Quantas velocidades aparecem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então nós temos normalmente 10 velocidades, tá, de trocas plausíveis, porém nós temos a caixa tratora. E na caixa tratora eu tenho todas as 5 velocidades da transmissão principal sofrendo esta grande redução aqui. Então se eu tenho
10 marchas aqui, mais 5 aqui, eu tenho 15 velocidades possíveis neste tipo de transmissão. Tá claro? Agora vamos voltar onde estávamos falando um pouco das relações de transmissão desta caixa auxiliar Spicer. Estamos falando deste modelo. Então vimos que na primeira marcha, né, que seria a caixa tratora, ela tem essa relação de 2,37 para 1. Ela multiplica 2,37 vezes a relação da transmissão principal. Então ela tem a capacidade aí, ó, de reduzir, né, o intervalo, né, entre a primeira e a segunda, o intervalo de 91%. Tá? Então, entre a primeira e a segunda da transmissão auxiliar de 4 velocidades da Spicer, nós temos um intervalo de 91%. E ela multiplica aqui, pessoal, 2,37 vezes o torque proveniente do motor. Então, nós temos a segunda, né? Da segunda para a terceira, uma diferença de 24%. Então ela multiplica em 1,24 vezes a relação da marcha da transmissão principal que está engatada. A terceira é direct, ou seja, vai prevalecer a relação de redução da transmissão principal. E nós temos aqui agora a quarta, que é a overdrive, né? A relação da overdrive é 0,81. Então, ela é 23% mais longa que a direct drive. Tá? Essa é a overdrive. Então, ela vai alongar cada uma das velocidades da transmissão principal em 23%. É assim que funciona, pessoal, uma transmissão auxiliar. Então você pega, por exemplo, a relação da primeira marcha, multiplica por 0,81, é aquela relação que ela vai ter, né, quando a quarta marcha da overdrive estiver engatada. E assim sucessivamente em todas as marchas. E aí você pode fazer essa conta com todas essas velocidades aqui. Ah, eu estou em segunda. Qual é a relação da segunda? A relação é tal. Então, na caixa tratora, na primeira, multiplico por 2,37. Ah, eu quero saber a relação da terceira marcha com a segunda auxiliar. Multiplica a relação da terceira por 1,24. Ah, eu quero saber a relação da quarta com a terceira. Não vai precisar multiplicar por nada, é direct drive. Ah, eu quero saber a relação da quinta com a quarta da auxiliar. Multiplica por 0,81. E é isso, pessoal. Espero ter, né, esclarecido como funciona uma transmissão auxiliar. Muitas vezes a gente vê um vídeo na internet, né? O pessoal trocando de marcha lá, aqueles caminhões mais antigos, com transmissões auxiliares, né? Os Macs tem bastante, tem Freightliner, tem Peterbilt, tem Kenworth, tem vários outros caminhões americanos, né? Com transmissões auxiliares. E a gente vê o cara trocando na segunda alavanca umas 3 velocidades, e é isso que acontece aqui, vocês estão vendo, tá? Espero ter esclarecido operacionalmente falando, né, sobre transmissão auxiliar. Lembrando que eu sou instrutor técnico operacional, tá bom? Já as questões de mecânica, sugiro que vocês procurem um canal específico de mecânica, diesel, enfim, né? Mas a questão operacional, sempre a gente vai tocar nesse assunto aqui. Ok, pessoal? Importante, conheça o nosso treinamento operacional totalmente online, totalmente multimarcas. Acessem
www.ecotrainingtrucks.com.br. Lá você vai ter os treinamentos operacionais multimarcas para caminhões e ônibus. Se inscreva no canal, deixe um like, façam sugestões. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.